branca, cabelos castanhos, claros, na altura do ombro. Eu uso óculos e estou usando uma blusa bege com marrom. Estou aqui na frente do Salão do Evangelho, do lado direito, mais no alto e atrás de um púlpito, que tem um microfone. No fundo, um tom bege claro com o quadro de Jesus no alto. Convido vocês a fechar os vossos olhos nesse instante, para que nós possamos, assim, nos conectar com a espiritualidade bendita da casa, que nos recebeu desde o momento que passamos ali pela porta da recepção. E assim nós vamos ligando o nosso pensamento. E em nosso pensamento nós vamos nos desprendendo das nossas atividades. Nós vamos criando uma imagem de uma estrada. E cada um vai colocando na sua estrada aquilo que traz mais paz. Alguns gostam de flores, outros de árvores, outros gostam de caminhar descalços. E é assim que nós vamos nos sentindo livres. E lá na frente, nessa grande estrada, nós vamos visualizando a imagem de Jesus, o meigo Rabi da Galileia. Mas ao caminharmos, nós vamos nos encontrando com todos os nossos amigos espirituais. O nosso anjo de guarda, aquele que vai nos incentivando a caminhar. Encontramos as servas de Maria, que vai depositando as flores da nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, preparando o caminho até nos encontrarmos com Maria. Ela nos cobre com o seu manto azul celeste, nos abraça, nos envolve em sua fraternidade, humildade, benevolência, bondade. E nós vamos nos tornando ainda mais leves e sutis, deixando por este caminho tudo que está em nosso coração, em nosso pensamento, que nos causa preocupação. Nós vamos colocando neste caminho, para assim chegarmos mais próximos de Jesus. Nos apresentamos, Mestre, para que o seu Evangelho possa trazer o alento necessário, a direção necessária. Pedimos, Mestre, que olhe por nossos familiares, pelo nosso trabalho, pelos nossos amigos. Que durante o Evangelho nós possamos receber tudo o que for necessário, a nossa compreensão. Esteja à frente neste caminho de luz que nos leva ao Criador. E assim, juntos a Jesus, nós nos encontramos
com esta força sublime de amor incondicional que é Deus, Criador de tudo e de todos. E assim, Pai, nos apresentamos na noite de hoje, para a reflexão do Evangelho, nesta casa que nos acolhe, e pedimos a Ti nos cubra com o Teu manto luminoso, aquele que nos torna invisíveis ao mal. Que o mal não esteja em nossas palavras, em nossos pensamentos, em nossas atitudes. E assim nos fortaleça a ser seu filho, como Jesus nos ensinou. Abrimos o nosso Evangelho com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, mas acima de tudo, de cometê-los. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos novamente. Fico muito feliz de vocês terem escolhido estarem aqui no Redentor na noite de hoje. Fico muito feliz de vocês terem escolhido estarem aqui para se abastecerem da boa nova que é o Evangelho. Poderiam ter escolhido estar em diversos lugares, principalmente depois de um dia de trabalho, e nós sabemos que não é fácil um dia de trabalho encarnados. Mas vocês escolheram estar aqui, e por algum motivo que Deus conhece, somos nós que estamos aqui. Alguns talvez gostariam de estar, não conseguiram chegar. Ou pelo transporte, ou por algumas coisas que acontecem na vida, ou às vezes por até desistir de vir e deixar que o cansaço, ou às vezes o desânimo, não os deixasse chegar. Mas nós decidimos estar aqui. E por decidir estar aqui, hoje nós temos um tema que nos leva a várias fases da vida. Porque perda de pessoa amada é dolorosa, sim. Não tem como a princípio dizer, é natural, todos nós vamos partir um dia, não fique triste, não precisa chorar, precisa sim. Porque como diz, pessoas amadas. E aí nós saímos do âmbito de pessoas próximas. Não estamos falando de pessoas próximas. Estamos falando de pessoas amadas. E às vezes a gente perde um amigo
E nós somos tomados de uma dor tão profunda que demora tanto para passar. Às vezes nós ouvimos e vemos no noticiário algumas tragédias de pessoas que perdem a sua encarnação e aquilo nos toca de tal forma que também demoramos para retornar ao nosso normal. Isso vem demonstrar que as pessoas amadas, elas estão espalhadas na multidão. Nem sempre estão todas caminhando lado a lado conosco. E isso só vem nos demonstrar a grandeza que é a vida. Porque nós aqui sabemos que a reencarnação é a bênção que Deus coloca na nossa vida para ajustarmos o que deixamos de fazer. Porque às vezes nós descobrimos o quanto é bom e importante estar no Evangelho e abrir mão de outras coisas, já lá numa idade avançada. E parece que a gente quer aproveitar tudo de uma vez e não dá mais tempo. Por isso que a reencarnação é uma bênção. Sempre há tempo. E sempre vamos nos encontrar com alguém amado. Mas aí nós vamos migrar para a segunda parte do tema. Mortes prematuras. Aí fica complexo. Porque o que vem na mente logo de primeira de mortes prematuras? As crianças. O quanto é doloroso. Nós sabermos ou termos na família ou de amigos o desencarne de um pequenino. Porque quando o pequenino chega, há muitos projetos. Quando ele for à escola, quando ele se formar, quando formar família. Então, quando aquele ser retorna à pátria espiritual, parece que nos deixa um vazio, um projeto inacabado. E o que nos faz suportar esta fase até retornarmos ao nosso normal? A fé. Mas qual fé? Aquela que eu entrego a Deus, porque eu creio nele, mas me fecho, sucumbindo na minha tristeza e adoecendo a minha mente e o meu corpo? Ou aquela fé que, mesmo sentindo que não existe um amanhã, porque a dor é grande, sim, eu vou fazendo um exercício de retornar à minha vida e procurar entender. E entender não é saber os porquês, correr atrás das respostas. E por quê? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Assim é exposto a nós. Mas se nesse instante olharmos o nosso companheiro ao lado, nós vamos ver que ele não tem a mesma imagem que eu.
Então, nós somos diferentes, temos tempos diferentes de entender, de aceitar e de viver. Mas o que acontece? Cada um de nós tem uma história escrita nesta encarnação e em outras. Como eu falei no princípio, nós vamos e voltamos a esta terra conforme a necessidade, conforme o ajuste. Então, cada um de nós tem a sua escritura do tempo nesta terra. Então, voltando às crianças, o tempo às vezes é curto, porque é o necessário. Mas como é que eu vou entender isso se ninguém me diz o que é necessário? É porque o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa forma de amar, ela vai migrar conforme o nosso esforço. Porque nós precisamos, sim, nos esforçar e muito para evoluir. Às vezes em coisas pequenas, às vezes em coisas grandiosas. Como é vivenciar esta perda, que não é. Porque este ente querido, ele continua vivo, no melhor lugar que ele poderia estar, com Deus. Porque nós temos que lembrar, e isto é sempre, que primeiramente nós somos filhos de Deus. E assim nós nos reunimos nesta terra, em família, para ajustarmos aquilo que não deu tempo de fazer. E neste ajuste, alguém precisa ser o pai, alguém precisa ser a mãe, para que nós estejamos aqui. Mas, como nós somos filhos de Deus, irmãos uns dos outros, nós combinamos a tarefa e estamos aqui para cumprir. Então, quando a gente inicia esse raciocínio e vai colocando ele em prática, o nosso amor se torna libertador. Não vai doer? Vai. Nós somos humanos. E por sermos humanos, estarmos encarnados, nós precisamos do nosso contato visual. Nós precisamos do nosso contato físico. Quem de nós, numa tristeza tão profunda, recebeu um abraço tão fraterno que parece que aquela dor foi tirada com a mão? Quando o filho chora em demasia, a mãe acolhe nos seus braços. Então, nós precisamos, sim, deste contato. Como nós precisamos de boas palavras. Nós precisamos ouvir. Você é importante. Eu amo você. É necessário ainda. Nos abastece, nos encoraja, reinicia essa imagem e semelhança de Deus, que é um amor puro,
Mas tudo isso é um exercício. E quando nós vamos exercitando, nós vamos entendendo que não é perda, é mudança. Que se é meu filho, eu continuo sendo mãe. E eu vou, através das minhas orações, dos meus bons pensamentos, chegar até este filho e conduzi-lo na nova jornada. E qual que é o maior desprendimento que nós temos em fazer isso? Eu não estou vendo, eu não estou tocando, mas eu sei que este ser amado está recebendo. Da mesma forma, eu também recebo essa troca de energia. Mas isso é um exercício. E isso é um exercício de caminhar. Então, não é porque perdeu um ente amado, próximo, que em poucos dias eu converso com as pessoas e digo, não, está tudo certo, imagina, filho de Deus, tal. Não é isso. Não é negar o que dói, mas é não se deixar abater por um tempo muito grande, porque aí nós vamos perdendo esta conexão. E é por isso que eu disse no início, que bom que vocês escolheram estar aqui. Porque cada um de nós aqui neste salão, ou quem vai assistir a nossa preleção, ou para quem vocês vão compartilhar, já passou, nesta encarnação mesmo, por essa separação. E às vezes está até passando, está no momento frágil. E quando a gente ouve falar que Deus está cuidando, direcionando, e que nós podemos contribuir com isso, nos encoraja, sim. Mas a morte prematura também pode ser vista por aquelas pessoas que hoje continuam encarnados, que nós cuidamos, mas que não nos reconhece mais. Hoje tem muitos passando por esta situação e nos ensinando como que a gente cuida de alguém que estamos vendo, que fez parte da nossa vida e não nos reconhece mais. Não deixa de ser uma morte prematura. Porque as lembranças vão e vêm, e muitas vezes elas até citam outras encarnações. E a gente chama de doença. E é difícil ver um ente adulto falando ou tendo travessuras de criança. É complicado nós sabermos lidar. Porque com as crianças
Elas são miúdas, nós somos maiores, elas estão ainda aprendendo. Mas como que a gente cuida de alguém que às vezes cuidou de nós, mas é um exercício. É um momento que Deus está colocando entre nós, como aqui, quando eu fiz a minha descrição. É difícil a gente descrever a gente. A gente até gagueja, até erra. Porque a gente não tem esse costume de se olhar e de dizer ao outro. Por isso nós temos que ter esta compreensão. E esta compreensão é apenas um exercício diário da vida, como respirar. A gente não para pensar. Quanto esforço, quanto se movimenta num corpo físico para respirar. E o ar, então? Raramente a gente pensa, porque é o automático. Devemos sair do automático. Devemos todos os dias, se não é possível, assim como eu estou olhando a vocês, dizerem o quanto as pessoas são importantes a vocês, façam mentalmente. Para os que estão encarnados, para os que já estão na pátria espiritual. E façam isso pelos antepassados. Se não fossem eles, não estaríamos aqui. Convido vocês a fechar os vossos olhos novamente, para que possamos nesse instante agradecer ao Criador por nos trazer este alento. É um alento, é um aconchego, é um abraço, sabermos que aqueles que tanto amamos, estando próximos a nós ou não, estão ligados. Recebem as nossas orações, os nossos abraços, como se fosse o primeiro abraço. O primeiro conselho. E nós agradecemos, Senhor, por termos esta clareza, esta força que nos move a suportar e a transformar as dores em bênçãos. Por isso nós pedimos nesse instante a todos os nossos entes queridos, familiares, amigos que estão na pátria espiritual, que recebam o nosso abraço, a nossa gratidão pelo tempo que estivemos juntos. Da mesma forma, Senhor, todos aqueles que estão no dia a dia, nós também enviamos a nossa gratidão. Aos que nos ensinam a ser melhores, aos que nos ensinam a não fazer as mesmas coisas. E assim, nessa expansão de gratidão, nós vamos levando, junto à espiritualidade bendita da casa, o que temos de melhor, a todos os cantos e recantos desta terra bendita. Olhai por todos os nossos irmãos. Olhai por todas as suas dores, por todas as suas necessidades. E o que nós pudermos contribuir, que assim seja, assim se faz. Olhai, Senhor,
por todas as casas de oração que propagam o Evangelho, que nos une, nos conforta, nos torna filhos melhores. E desta forma, olhe por nós, Senhor. Olhe por nossa vida, nos encoraje nas passagens difíceis, nos dê a luz da sabedoria, para que possamos semear o amor e a bondade onde estivermos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, nosso Mestre. Que todos retornem